Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta um órgão colegiado ao Ministério da Saúde. Olha só, assinale a alternativa que apresenta um órgão colegiado ao Ministério da Saúde. Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. B, Conselho Nacional de Saúde. C, Instituto Nacional de Cardiologia. D, Secretaria de Vigilância em Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Me fale, quais são os dois órgãos colegiados? Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Pergunta. Assinale a alternativa que apresenta um órgão colegiado ao Ministério da Saúde. Ou é o Conselho de Saúde ou é a Conferência de Saúde. Agora me respondam sinceramente se vocês acham que é uma prova difícil de ser feita. Gente, vamos acreditar, uma prova muito passível de ser feita, é uma prova muito passível de arrasar, de gabaritar a prova. Olha que questão fácil. Órgão colegiado, ou é conferência ou é conselho. Alternativa B, Conselho Nacional de Saúde. O Pacto pela Vida é compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais conforme pactuação local. Os estados, região, município devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. São 6 as prioridades pactuadas. Olha aqui. Olha o que a questão está te falando. São 6 as prioridades pactuadas. Então, ele está falando para você daquela modificação de 2009, onde nós tínhamos 11 itens, ou ela está falando para você daquela primeira pactuação do Pacto pela Vida? São 6 as prioridades pactuadas. Assinale a alternativa incorreta em relação a uma das 6 prioridades pactuadas pelo Pacto pela Vida. Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, recuperação da saúde ou e fortalecimento da atenção básica. Qual alternativa está incorreta? Olha lá. Vou colocar para vocês por um minutinho esse slide. Coincidentemente, temos 6 pactuações. Temos 6 pactuações e na questão ele fala para você de 6 pactuações. Qual alternativa está incorreta? Meu querido colega, não dá para errar, não dá para errar. Questãozinha fácil, mas questão fácil para você que estudou. Porque para aquele nosso colega que não estudou, ele vai chutar em qualquer coisa, porque não dá para ir por dedução. Não dá para deduzir qual a resposta está correta. Eu só consigo responder porque eu estudei certo. Olha só, recuperação da saúde. A gente não viu entre os 6 prioridades pactuadas no Pacto pela Vida a recuperação da saúde, mas nós vimos saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, nós vimos redução da mortalidade infantil e materna, nós vimos fortalecimento da atenção básica. Conseguem perceber que a gente responde as questões e responde com segurança a partir do estudo dirigido, do estudo certo? Uma questão 3, outra questão básica, eu costumo dizer que são questões sem criatividade. Parece que o elaborador está com preguiça e bota qualquer questão. Nosso rumo 2017. Ó. Assinale a alternativa que apresenta o mínimo múltiplo comum, MMC. De quem? 13, 16 e 28. Então, acho que a maioria de vocês lembram como é que tira um MMC, né? Como é que tira um MMC? Fazendo aquela decomposição simultânea, né? A gente coloca os números, ó. 13, 16 e 28, né? É uma das maneiras de extrair o MMC, né? Que é o mínimo múltiplo comum. Aí sai dividindo até chegar em tudo em um, né? Por exemplo, dá para dividir por quanto? Você divide pelos números primos, né? 2, primeiro é 2. Aí o 13 não dá por 2, aí você repete. O 16 dá por 2? Dá, Neto, 8.
O 28 dá para dividir por 2? Dá. 14. Beleza? Continua dando para dividir por 2. Aí você vai, repete o 13. 8 dividido por 2 dá 4. 14 dividido por 2 dá 7, professor. Dá para dividir por 2 ainda, Neto? Dá. Aí você vai dividindo, né? 4 por 2 dá 2, né? E 7 repete, que não dá mais. Dá para dividir por 2, Neto? Ainda dá. Aí você repete o 13. 2 por 2 dá 1. E repete o 7. Professor, agora não dá para dividir por 2. Isso. Aí você vai tentar por quê? Por 3, mas não dá por 3. Depois, por 5, mas não dá por 5. Aí agora você tenta por quê? Por 7, que são os números primos, né? Números primos são aqueles que só apresentam dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 2 só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 3 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ó, 13, 1 e 7 por 7 dá 1. E agora não dá por 7, vai para quem? Para o próximo primo, que é 11. Não dá por 11. Depois, o próximo primo é 13. 13 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Aí fica tudo 1. Quando fica tudo 1, acaba. Aí o MMC é você multiplicar todos esses fatores que ficaram aqui no lado esquerdo. Né? Beleza até aí? Até aí tudo bem? Você multiplica tudinho. A essa hora faz falta você ser bom de conta, né? Porque se você é bom de conta, ajuda muito, né? Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Dá 16, né? Porque vou colocar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7 vezes 13, né? Beleza. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 multiplicado 4 vezes dá 8. 8 não, desculpa. 16. 16 vezes 7 vezes 13. Aí você faz na ordem que você quiser, né? Quanto é 16 vezes 7? Dá 70 mais 42. Dá 112. E depois 112 vezes 13. Vai dar quanto 112 vezes 13? Eu já sei que é um número que termina em 6. Eu aposto que vai dar a letra A. Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6. Mas a pessoa não faz isso no concurso, não, né? A pessoa fica com medo de perder um ponto por besteira, né? A pessoa vai e confere, né? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Aí você soma e fica quanto? 6, 5, 4, 1. Então, o MMC deu 1.456, o MMC de 13, 16 e 28. Questão também, como eu falei, pobre em contextualização. Não exigia nada do candidato de raciocínio. É só puramente ferramental, né? Uma questão puramente ferramental. Eu acho que é uma questão que você não pode perder no concurso, é uma questão também de nível fácil. Não estou querendo desmerecer, porque eu sei que tem gente que não estuda, pode não estudar há anos matemática e pode não saber, né? Mas eu creio que a dificuldade maior da maioria são assuntos que não usam muito no cotidiano. Análise combinatória, probabilidade, geometria, né? Agora, é lógico, regra de 3 é fácil, teoricamente é, mas se a banca quiser complicar, ela complica um pouquinho. Razão e proporção é um assunto muito destemido pelos alunos, porque ele é muito amplo, tem muito tipo de questão, né? Beleza? Até aí, tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Me falem aí. Tá clara a linguagem? Tá tranquilo? Vão dizendo aí para eu me situando. Continuando aqui, ó, só deu letra A, as 3 questões iniciais, né? Essa questão aí tá no tópico do edital que fala de MMC, mínimo mútuo comum. Vamos lá. Esse acento, muitas vezes, ele é usado em algumas expressões para dar, que são expressões que a gente chama prepositivas, que eles colocam para dar um outro sentido. Por exemplo, se eu falar que eu pintei à mão,
sem o acento. Então, eu fiz aqui. Ah, eu vou pintar minha mão. Estou a fim de pintar minha mão. Aí, eu pego lá uma tinta e vou pintar a mão, ok? Ruth pintou a mão. Só que, se eu pintei a mão, né, no sentido de que eu não usei nenhum recurso tecnológico, nada para fazer uma pintura, então eu preciso ter o acento, ok? Indicativo de crase. Por exemplo, se eu falar que deram tiros às cegas, se eu não colocar o acento, por exemplo, na palavra às cegas, se eu não colocar, vai dar uma ideia que as cegas, pessoas que não têm a visão, elas atiraram, ok? Só que eu quero falar que a pessoa deu, né? Alguém deu o tiro às cegas, sem olhar, ele deu o tiro. Então eu preciso ter o acento. Então, são algumas expressões que nós precisamos colocar o acento para que você tenha o sentido que é o sentido correto, ok? Então, muito bem. É a mesma coisa do à vista, né? Então, se eu tenho à vista, sem o acento, vai indicar o quê? À vista, ok? Ou à vista, que a gente olha, né? Então, a gente vai lá para uma praia, vai a uma praia e a gente abre aquela janela e vê a vista, né? Aquilo que a gente gosta de olhar, aquela praia e o mar. Só que, se você tiver o acento indicativo, né, de crase, que é o acento grave, você vai saber que, ó, nada de... Então, seu cliente vai lá, vai ao seu consultório e ele quer parcelar lá em muitas vezes e você fala, não, aqui é à vista. Então, você vai ter que colocar o acento para dar uma ideia, ok? Muito bem. E aí, tem algo, deixa eu apagar aqui, só um minutinho, que também cai muito em concurso, que é a questão das horas. A questão das horas, a gente aprende quando a gente está, né, aprendendo sobre as regras da classe, e às vezes o professor ou a professora lá atrás, ele falou, sempre que tiver horas você vai acentuar, colocar o acento. É uma hora determinada, você acentua. Só que, qual é o cuidado? Qual é a dica da professora? Olhem sempre o que vier antes. Se vier o D antes, né? Eu trabalho de 10 às 14 horas. Ok? Então, eu trabalho de 10 às 14. É uma hora determinada, concordam? Sim, é uma hora determinada. Porém, se eu tiver o D aqui antes, eu gosto de crase para quê? Gosto da crase A. Diferente se você colocar aqui que você trabalha das 10 às 14. Aqui já mudou. Então, qual é a dica? Olhou a palavra horas. Você está lá e olhou. Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar o que vier antes. Porque se vier a palavra, a preposição de, você não vai acentuar. É pegadinha de banca de concurso público. Então, você que está aí fazendo o curso com a professora Top Ciência Mara Ruth, por meio do CD Concursos, já sabe, olhou de lá, você não vai colocar, ok? Muito bem. Isso também serve para quando nós colocamos, eu trabalho de segunda a sexta. A mesma coisa. Se você colocar lá no seu consultório, por exemplo, segunda a sexta, atendimento, segunda a sexta, você vai acentuar. É um período, né, que você coloca lá
ali acentuou com acento grave. Porém, se você colocar atendo de segunda a sexta, já não vai ter o acento. Por quê? Gosto de crase para quê? Gosto da crase A. Eu trabalho da quarta-feira até sábado, ou da quarta a sábado. E aí, gosto da crase A, ok? Muito bem? Vamos lá. Então, aqui, preencha as lacunas, né? Aí ele coloca se tem um acento, se não tem um acento, e aí você vai ver. Aqui nós temos fiquei à vontade. Bom, aqui já não daria certo se você fizesse os 2 testes, por isso que a professora falou que não é 100%, é quase, gente. Mas olha, vão por mim que dentro das alternativas, eu tenho certeza disso, que vocês vão encontrar uma das lacunas que você consegue fazer o gosto de, gosto da, e você consegue eliminar, ok? Muito bem. Aqui, se você colocar só o A, então a gente tem a ideia de que você, à vontade, sabe a vontade? É a vontade de comer um chocolate, a vontade, você deu um nome para uma sensação que você tem, que às vezes, gente, a vontade de comer agora um oriental food, a vontade de beber uma Coca-Cola, então essa sensação, esse desejo. Só que aqui nesse caso é aquela vontade que você ficou assim despojada, né? Você não ficou assim toda, vamos dizer, você ficou relaxadona, então precisa ter o acento, ok? Que é aquilo que nós chamamos de locução prepositiva. Nós temos aqui para que tenha esse sentido de despojado, relaxado, precisa ter o acento. Caso não tenha, aí você sabe que é a vontade, a sensação, né, o desejo, ok? E aí você vai olhar lá 10 horas. Chegaria. Então, ele chegaria às 10. É uma hora determinada, né? Então, aí o que você vai fazer? Você vai olhar o antes. Tem o D? Não tem o D. Então já sei que é uma hora determinada, não tem o D. Eu vou aqui. Gosto das 10 horas. Gosto da crase A, ok? Fora à Itália visitar o avô, né? Então, ele fora à Itália. Quem vai a algum lugar, ok? E aí, você vai colocar assim, eu fui ao clube. Então, já sei, né? Que quem vai a algum lugar, ao clube. Eu já sei que eu tenho a preposição. Passou pelo primeiro teste. Agora eu vou ao segundo teste, para o segundo teste. Eu gosto de Itália ou eu gosto da Itália? Gosto da crase A. Gosto de crase para quê? Ok? E aí a gente sabe que tem um acento. E coloquei-me à disposição. Outra locução prepositiva aqui. Então, nós sabemos que se eu falo à disposição, se eu não colocar o acento, o sentido, a semântica é outra. Então, hoje eu estou sem disposição, né? Sem vontade, desanimada, só que não, viu? É só um exemplo. Se eu colocar à disposição, é que eu estou livre. Gente, eu estou à disposição de vocês, livre para ajudá-los a gabaritarem a prova de língua portuguesa, a conseguirem fazer a prova que dá mais medo e que joga você lá para cima, né, nos concursos. Então, por quê? Porque as pessoas, logicamente, elas, pela linguagem e o uso da informalidade, pelo uso também das redes sociais, que é uma linguagem rápida, e as pessoas elas estão desviando muito das normas cultas, as pessoas têm dificuldade hoje em realizar as provas.
quando não fazem, por exemplo, um curso, como o do CD Concursos, direcionado, para mostrar para você e deixar você bem confortável, ok? Que é o seguinte, ó. O estudo das ações farmacológicas, dos efeitos fisiológicos e mecanismo de ação da medicação no organismo é denominado mecanismo de ação. Eles colocaram medicação aqui, mas o nome mais correto aí é fármaco, tá? Porque o fármaco é uma substância presente dentro do medicamento. Porque o medicamento, por exemplo, o comprimido, ele não tem só o fármaco ali. Ele tem mais um monte de coisas. Ele tem conservante, ele tem antioxidante, ele tem diluente, ele tem corante, aromatizante, enfim, tem um monte de coisa. E tem o fármaco, né? Então, um medicamento não é necessariamente o fármaco, o medicamento é aquela parte toda, é a forma farmacêutica pronta. E dentro daquele medicamento, dentro daquela forma farmacêutica, tem um fármaco, tem a droga, tá? Então, o ideal aqui nesse enunciado seria tá fármaco ou droga aqui, mas tudo bem, a gente entendeu. Então, mecanismo de ação. Mecanismo de ação. O que é o mecanismo de ação? Como a droga age no corpo? Como que a droga age no corpo? O que ela faz? Os efeitos farmacológicos e fisiológicos promovidos por esse fármaco. Isso é a farmacodinâmica? Isso é a biodisponibilidade? Isso é a biotransformação? Ou isso é a farmacocinética? E aí? O que é isso? Olha só, antes de responder, eu quero que mudou de ordem, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, esse slide. Um outro conceito nessa parte inicial de farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, o conceito de biodisponibilidade, para a gente conseguir responder aquela pergunta com propriedade. Biodisponibilidade. O que acontece? Ó, raciocine comigo. Imagina que você ou seu paciente toma um comprimido de paracetamol, né, um Tilenolzinho lá, um paracetamol, 500 miligramas. Será que chega na circulação sistêmica desse cara? Será que atinge a circulação sistêmica desse paciente os 500 miligramas? Será que chega a totalidade? 500 miligramas daquele comprimido vai chegar, 500 miligramas vai atingir a circulação sistêmica, esses 500 miligramas? Não, não chega. Não chega. Uma parte se perde. Se perde por quê, professor? Ora, se perde pelo metabolismo no estômago, enzimas, ácido, se perde, não vai chegar a 100%. Vai chegar uma parte. E essa parte que chega, a gente chama de biodisponibilidade, tá? Então, reparem nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é um gráfico clássico de concentração plasmática versus o tempo. Ou seja, quanto mais alto isso aqui, mais droga tem no sangue, no plasma. Quanto mais para a direita, mais tempo decorreu. Então, o que é essa subida aqui? Ó? O que é essa subida? Essa subida é a droga sendo absorvida, caindo na circulação sistêmica e, portanto, a concentração na circulação sistêmica vai subindo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até atingir uma concentração máxima. E depois vai reduzindo. Por quê? Porque é o natural, essa droga vai ser metabolizada e eliminada, o natural é que reduza. Então, tudo isso aqui, esse gráfico mostrando a absorção dessa droga para a circulação sistêmica ao longo do tempo, o quanto de droga que cai na circulação sistêmica ao longo do tempo, isso é a biodisponibilidade. Olha aqui a definição para vocês, ó. Fração, ou seja, quantidade, e velocidade de uma dose que chega à circulação sistêmica sem ter sofrido alteração. Isso é a biodisponibilidade. Em outras palavras, mais simples, biodisponibilidade é o quanto de droga que chega no sangue depois de ser administrada. O quanto de paracetamol chega no sangue. O quanto de dipirona chega no sangue depois que tomou via oral. Isso é a biodisponibilidade. Tá? Então, é um conceito que está dentro da farmacocinética. Está dentro da farmacocinética. Tá? Agora, se a gente consegue responder com mais propriedade,
Então, vejam, o estudo das ações farmacológicas, dos efeitos fisiológicos, dos efeitos promovidos pelo fármaco, o mecanismo de ação do fármaco, ou seja, a forma pela qual o fármaco age no receptor, é denominado farmacodinâmica. A biodisponibilidade não, é claro que a biodisponibilidade é um conceito importante. A biotransformação a transformação química que o fármaco sofre no organismo, principalmente no fígado. A farmacocinética compreende todo o caminho que a droga faz no corpo. Agora, o mecanismo de ação do fármaco é a farmacodinâmica, tá?